Tá gravando, tá? Bom dia a todos, tá? É uma mesa sobre identidade judaica no Brasil. Temos a honra aqui, o prazer de termos o professor Gilson Schwartz da ECA, o professor Daniel Dueck, que é que é das sociais, né? Ciências sociais, a professora Lorena Hakak Marçal, da Escola de Relações Internacionais da FGV, e eu da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV de Brasília e de Administração em São Paulo. Como o nosso tempo é curto, eu acho que vou passar direto a palavra para a professora Lorena. Eu só queria também deixar só uma palavrinha para lamentar a situação difícil que todo mundo se encontra desde o dia 7 de outubro. Tá? Sem mais, então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Lorena. Eu só vou compartilhar a apresentação dela. Ctrl F, L, né? Uhum. Então, esse trabalho ele começou como uma iniciação científica de uma aluna minha da graduação da USP, na época eu fazia pós-doc lá e pude orientar, a Nicole Alves. A gente fez uma pesquisa no Museu Judaico, na verdade, no acervo do Museu Judaico. Depois eu vou explicar por quê. Mas porque a gente queria, o que motivou o começo do trabalho foi montar uma base de dados com sobrenomes judaicos. Porque esse meu outro coautor, o Daniel Lopes, ele com o professor Monastério, eles montaram a base de dados sobre nomes de pessoas que vieram para o Brasil de origem alemã, ibérica, polonesa, japonesa, e aí eles queriam montar a base de dados judaica e eu entrei no radar. E aí, da questão dos sobrenomes, a gente chegou, né, a gente foi caminhando e pensando nessa ideia do paper, né? Então, assim, a motivação foi o seguinte: a gente tinha os sobrenomes, né? A gente montou a base de dados sobrenomes, a minha questão, né, quando a gente teve essa base montada, foi o seguinte: será que questões culturais podem afetar mercado de trabalho? Podem ter efeitos, né, em resultados de mercado de trabalho? Então, por conta das interações sociais. E aí, eu não vou ficar aqui discutindo muito a literatura, porque tem 15 minutos só, né? Mas tem uma literatura que mostra que as interações sociais acabam beneficiando mais os homens do que as mulheres nas empresas. Na verdade, as mulheres acabam perdendo por conta disso. Porque as mulheres têm dificuldade de ir em happy hour, de jogar futebol, ou por exemplo, tem um paper que mostra que os homens ascendiam na carreira porque jogavam beisebol com chefes. E as mulheres não vão jogar beisebol. Então, você tem uma questão de interação social que acaba excluindo as mulheres. E aí, quando a gente monta essa base, a gente ficou pensando, né, que talvez pudesse ter alguma questão cultural aí, né? Não só a questão de você ter essa interação, mas talvez uma questão cultural. E aí a gente partiu para o seguinte: será que uma questão cultural, talvez uma persistência cultural, né, por conta da imigração, pode ter efeitos diferentes em mercado de trabalho? E aí a gente resolveu usar os sobrenomes poloneses. Por que poloneses? Porque quando você olha os sobrenomes poloneses judaicos, eles são diferentes dos poloneses não judaicos. A etimologia das palavras é diferente. E aí a gente vai... Então, com esses sobrenomes, né, que a gente montou a base de dados, a gente conseguia separar os poloneses que chegaram no Brasil de origem judaica e não judaica. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente foi buscar uma série de fontes, né? E a gente encontra algumas fontes que é um livro organizado pelo Ezra, e também a própria pesquisa que a gente acabou fazendo no acervo do museu, a gente acaba encontrando pessoas que falam de onde elas vêm, e aí a gente vai montando esses sobrenomes, ou seja, você tem o sobrenome, sabe de onde que aquela pessoa vinha, né? Que país de origem. E a gente foca na cidade de São Paulo, porque tanto a migração polonesa como
judaica e não judaica, que veio para o Brasil na década de 40 e 50, muita gente permaneceu em São Paulo. Porque aí tem uma outra questão que é o seguinte: a migração polonesa não judaica, e judaica também, tem uma migração anterior que era mais que foi para o sul do país. E era uma migração mais agrária, né? Pessoas que foram para o sul. Essa migração, ela já, pelo que a gente encontrou na literatura, parece que são pessoas que já vieram mais de cidades e acabam ficando, tinham uma escolaridade maior e acabam ficando na cidade de São Paulo. E aí, o que a gente faz, né? A gente utiliza esses sobrenomes de pessoas com ascendência polonesa, judaica e não judaica, vai na RAIS, identificada aqui, que a gente tem no Brasil, né, do mercado formal de trabalho, e procura esses sobrenomes. E aí a gente monta uma base de dados com as pessoas que têm esses sobrenomes, né? Ou seja, seriam supostamente descendentes, né, dessas pessoas. É uma questão de várias gerações depois, né? Então, o que a gente está querendo examinar é se existe alguma questão de persistência cultural. Então, a gente vai explorar o quê? Dados, né, de imigração de um país para o outro, ou seja, uma migração de um país para o outro, e aí olhar a diferença entre os judeus poloneses e não poloneses. Então, a gente está supondo o seguinte: olha, eles saíram do mesmo país, tinham as mesmas instituições, mais ou menos na mesma época, mas tem a diferença que você tinha judeus poloneses e poloneses não judeus. Aí eu já falei um pouco, né, da questão da migração. Se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais. Uma outra coisa também que é importante, né, que também facilitou essa questão de usar os poloneses, que grande parte dos judeus que chegam em São Paulo vieram da Polônia mesmo. É uma grande proporção, né? E aí a gente quis comparar o seguinte: será que ser de origem judaica, né, polonesa, pode ter alguma diferença se você olhar o polonês que não é judeu, mas muitas gerações depois, né? Não vai ser exatamente um trabalho com efeito causal, porque você tem várias gerações depois. Mas, de qualquer forma, tem aí pode ter uma correlação importante, né? E a RAIS identificada é uma base muito rica, ela tem muitas informações sobre o indivíduo, né? Você tem a idade dele, o nível de escolaridade, a renda dele hoje. Você tem a história daquele indivíduo no emprego formal, então você sabe quando a pessoa entrou naquele emprego, quando ela saiu de um emprego, quando ela entrou em outro, a experiência dela. Então você tem muitas variáveis interessantes na RAIS. Você não tem o casamento, então você não sabe com que a pessoa é casada. Mas, tirando na parte de mercado de trabalho, você tem bastante informação. Aí aqui é a estatística descritiva, né, por gênero, porque o que a gente vai fazer também? A gente vai olhar a questão cultural entre os grupos, mas a gente também vai olhar a diferença, né, entre homens e mulheres. Porque, como eu falei no começo, a gente pode ter uma diferença quando a gente olha para efeitos de rede, né, diferente para homens e mulheres. Então, aqui tem as diferenças, aí é que a gente separou entre a parte que a gente denomina que é judaica e não judaica, né? Então, por exemplo, você tem a diferença da porcentagem de pessoas que está empregado, quem está no primeiro emprego nesse momento na RAIS. Nesse trabalho, a gente está olhando de 2000 se eu não me engano, é 2003 a 2016, ou 2009 a 2016. Agora me falhou aqui o tempo, né? E aí a gente também aí a gente tem o número percentual de pessoas que tem high school, trabalham em empresas privadas, que é um percentual grande, tem a renda em log, né? As horas trabalhadas, as horas médias trabalhadas, as mulheres sempre um pouco menos que os homens, a idade média dessas pessoas, e o número de observações, né, durante esses anos. Aí aqui a estratégia empírica é o seguinte: a gente quer olhar esse Yzinho
é a variável dependente. Então, o que a gente quer olhar aí? A gente quer olhar a renda das pessoas em log. A renda. Você quer olhar o seguinte: que fatores que podem influenciar a sua renda, que podem afetar a sua renda. Aí a gente tem uma série de variáveis. Você tem questão de a ocupação que você tem, o nível de escolaridade, a sua idade, se você está no primeiro trabalho ou não, se você, por exemplo, o tamanho da firma que você está, se você é chefe. E aí a gente coloca o seguinte: mas a gente quer olhar se você ser judeu, se você tiver um chefe judeu naquela empresa, se isso pode fazer diferença. Ou se você for polonês e se você tem uma rede de network polonesa. Depois eu vou explicar por que as variáveis aqui estão diferentes. Porque a gente tinha feito esse trabalho sempre olhando o network, que é esse Polish network. E a gente tinha o Jewish network. E aí a gente percebeu o seguinte: quando a gente faz um network, a gente tem o seguinte, a gente tem... O que seria esse network? Você tem pelo menos duas pessoas de ascendência polonesa na mesma empresa. Ou 2 judeus de ascendência judaica na mesma empresa. Aí a gente viu que quando você olha para o chefe, pode ter um efeito bem mais forte, né, do que se você só tem um colega. Então, essa parte do polonês a gente vai modificar. Mas de qualquer... 5 minutinhos, desculpa. Tá bom. Aí, quando você faz a regressão Polish Network e Jewish Network, de qualquer forma, o Polish Network, que eu vou mostrar aqui, já vou direto para o resultado. Tem como apontar? Aqui, ó. Quando você bota aqui o Polish Network, se vocês estão vendo aqui, não tem nenhuma estrelinha no resultado. Ou seja, você ter um colega polonês não judeu na empresa não faz nenhuma diferença no seu ganho. Quando você coloca, que eu tenho aqui eu vou baixar aqui lá para o final. Quando você tem aqui Jewish Network, a gente vê que tem um sinal negativo. E aí a gente estava achando estranho isso aí, né? Por que estava dando negativo e ser judeu estava positivo e você tem uma rede judaica que estava dando positivo? Aí a gente falou, não, a gente não está achando o canal, que você tem que achar o canal pelo qual você tem algum efeito de rede. Por isso que a gente colocou aqui o Jewish Manager. E a gente vai fazer a mesma coisa depois com o polonês Polish Manager. Mas, assim, eu acho que, pelo que a gente mexeu nos dados, vai continuar não dando nenhum resultado. Então, a gente não acha nenhum efeito do não polonês. Ou seja, não faz diferença nenhuma você ter um colega polonês na sua empresa. Agora, quando você olha para a rede judaica, o que você encontra aqui? Mesmo você olhando, controlando por ocupação, pela firma que você trabalha, o tipo de firma, idade, escolaridade, etc., você acha um efeito, né, positivo, né, de você ser um judeu de origem polonesa e você ter um chefe também de origem polonesa judaica. Só que isso é positivo para os homens. E aí eu acabei pulando os passos do trabalho, mas assim, quando você olha para a mulher, o efeito é negativo. Ou seja, parece que essa rede de network, ela tem um efeito positivo para os homens, mas tem um efeito negativo para as mulheres. Ou seja, você ser judia e ter um manager judeu na sua firma, você acaba tendo uma renda menor do que se você não tivesse essa rede. E, no caso dos homens, ela é positiva. Então, o que isso significa é que, assim, os homens eles se beneficiam dessa rede e as mulheres não. Aí a gente tem que pensar agora qual canal que isso acontece. Se é porque os homens acabam convivendo mais entre eles, e aí talvez um indique o outro para o trabalho, então você acaba tendo um benefício aí, às vezes você ganha um cargo diferente, né, do que as mulheres. Mas, de qualquer forma, a gente acha
uma diferença, que os homens são beneficiados. E acaba estando assim, você tem a literatura que esse resultado ele conversa com a literatura, né? Que os homens acabam beneficiados com uma rede de contatos em relação às mulheres. Então, é esse o resultado principal que a gente tem aqui no nosso trabalho. E aí, só para terminar, que a gente mostra o seguinte: a gente divide a base entre ocupações que a gente chama de que tem muita interação social e ocupações que têm baixa interação social. Então, o que seriam ocupações que têm muita interação social? Seria, por exemplo, interações, por exemplo, que você negocia, coordena, manage. Então, você tem muito contato. E as de baixa, sei lá, você faz programação, que você não precisa ter contato. E é o que acontece. Interessante que o resultado negativo das mulheres vem exatamente desse efeito do high social interaction. Quando você olha para o low social interaction, ou seja, posições que você tem pouca interação, o efeito desaparece. Então, assim, é bem um efeito de rede mesmo. Você conhecer, conviver, tem alguma coisa nessa convivência, o que já vinha, que faz com que você tenha uma diferença de salário entre homens e mulheres por conta dessa rede. Acho que é isso. Oi? Só um minutinho. Muito bem, estamos na plenária de novo, né? Acho que está no tempo, né, Catherine? Deu os 15 minutos certinho. Tem pergunta? Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, se todos aceitarem. Eu só queria fazer um pequeno comentário, abusando da minha posição, né? A gente vê um trabalho acadêmico por algumas dimensões. Uma delas são a pergunta e os resultados, e a outra é um método, né? E o trabalho da Lorena eu acho muito criativo no método, de reunir os sobrenomes, de combinar com a raiz identificada, de ter uma questão interessante, resultados interessantes também. Eu tenho perguntas sobre o método e sobre as conclusões, mas eu acho que a gente pode deixar para o final, só quis fazer esse rápido comentário. Dito isso, eu gostaria então de convidar o professor, se alguém quiser fazer um rápido comentário, pode ser, mas eu gostaria de passar em sequência para o professor Gilson Schwartz, da ECA, que já foi da FE também e hoje é da ECA. Professor, o senhor pode assumir, por favor? Estamos aqui, bom dia. Vamos ver se a câmera funciona. Ela estava funcionando, eu tirei a câmera, agora está com dificuldade para voltar. Mas deixa eu só fazer aqui uma tentativa de resolver. Acho que agora vai. Perfeito. Agora Ok, sim. bom dia. É uma alegria estar aqui nesse congresso, especialmente nesse momento, né, que a gente está vivendo. É sempre bom falar do judaísmo com alegria, né, com reconhecimento, e para mim isso é muito importante também. Meu tema, bem, eu não sou realmente um especialista em temas judaicos, eu diria que eu sou praticamente um pesquisador amador, né? Mas você vai, né, aquele amador de muitos anos acaba descobrindo talvez algumas pérolas, né? Como aquele sujeito que não é especialista, de repente ele encontra uma coisa de valor arqueológico passeando na praia, né? E um pouco essa é a minha história. Eu nunca realmente fui de nenhum departamento de estudos judaicos, não dediquei minha carreira a essa área. Mas ao longo dos últimos anos, muito por conta da pesquisa sobre comunicação, economia política e comunicação, eu fui me deparar com a figura do Wilhelm Flusser, bastante polêmica, né? E muito, muito interessante, por ter sido um pesquisador praticamente ignorado, né, por muito tempo, e que nos últimos anos, eu diria talvez nos últimos 10 anos, se tornou uma referência internacional. Então, agora, depois de escrever alguns artigos, pesquisar e ler bastante coisa da obra dele, vai surgindo um novo Flusser para mim. Então, talvez seja interessante compartilhar. Como o Sérgio falou, né, tem as perguntas e tem o método, né? Então, a pergunta é essa, realmente. Quem foi Flusser, afinal? Qual a importância do Flusser?
e especialmente do método dele, né, para as questões que ele coloca na área de comunicação, em que medida esse método incorpora elementos da história pessoal dele como judeu, né? Então, acho que essa é a pergunta que já envolve reler o método de pesquisa do Flusser, ou as propostas dele, a partir de uma ótica, digamos assim, judaica. A outra coisa interessante é que, embora ele tenha partido até precocemente, né, morreu num acidente de carro, claro, até por isso tem muita gente que conviveu com ele aqui no Brasil. E, então é interessante pensar qual foi a reação ao Flusser no Brasil. Em que medida talvez o Flusser tenha morrido num acidente porque resolveu voltar para a Europa, justamente porque ele não era reconhecido no Brasil, né? De certa forma, o Brasil matou o Flusser. Eu até levantaria essa hipótese, né? Quer dizer, e aí eu fui investigar um pouco mais isso aí, pensar como o próprio Flusser via o Brasil. Acho que esse é um elemento interessante, como ele viu o Brasil, como o Brasil viu o Flusser, através de artigos, de referências, e uma pequena descoberta arqueológica mesmo, né, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde eu acabei fazendo aquela, digamos, tradicional pesquisa, né, de documentos em arquivos, que você põe a luva, põe a máscara, porque são documentos já que estão armazenados há muito tempo e que tem que receber cuidados especiais, né? E aí, realmente, vai ficando claro que essa passagem do Flusser pelo Brasil foi uma passagem muito polêmica e, acredito, até muito pertinente para o que a gente hoje vive como judeu, né? Porque, no final, o Flusser ele não era nem de esquerda nem de direita, digamos assim. Ou ele tinha alguns posicionamentos de esquerda e alguns de direita. Imagina isso no auge da ditadura latino-americana, da ditadura brasileira, ele participando da organização de bienais de arte. Então, como é que foi essa existência, né, essa vivência? Como é ser brasileiro e judeu naquele contexto dos anos 70, onde a ditadura militar ainda era muito forte, mas era também um momento de abertura, chamada, entre aspas, abertura política. E é justamente na hora da abertura que o Flusser desiste do Brasil, né? Em 1974, o regime militar completava 10 anos, né? E não tinha realmente nenhuma grande ameaça no horizonte. As ameaças viriam nos anos seguintes, principalmente a partir de 78, né, com a crise do petróleo. Em 74, também já o primeiro choque do petróleo, o regime militar completava 10 anos, estava bem forte, né? Mantinha um simulacro de democracia, né? A oposição estava crescendo, mas era aquele quadro muito polarizado, né? Arena de um lado, MDB do outro. A Arena, né, tinha 2/3 da Câmara, 59 das 66 cadeiras do Senado. Então, eu começo a ver certas reverberações, ou talvez situação que não mudou, apesar de tudo que aconteceu nesses anos, né? A gente vive hoje uma situação muito semelhante, né? E a questão judaica reaparecendo, né? Claro que em 74 houve aquela histórica eleição em que o MDB, né, da oposição consentida, elege 16 senadores, imagina aquele contexto, eleger 16 senadores das 22 vagas em disputa. E na Câmara dos Deputados, ele conquistou 44% da representação popular. Então, é interessante ver esses dados. E aí, o Flusser saiu na hora errada? Ele entendeu mal o que estava acontecendo? Ou será que ele entendeu demais e sacou que aquilo ali não ia dar em nada, para exagerar? Ou talvez ele tenha percebido, como judeu tcheco-brasileiro, né, que a própria USP, né, o establishment acadêmico, estava muito mais dominado, muito mais polarizado do que os anos que vieram depois, com esse crescimento da oposição, deram a entender, né? Uma abertura, democratização, o Brasil voltando a ser Brasil. Quanto mais eu penso sobre esse período, sobre a figura do Flusser, vou vendo que, de fato, a gente hoje está muito marcado por uma polarização que desgostou o Flusser.
Ele não encontrou um lugar, né? Ele era um judeu fora do lugar, mais uma vez, né? E aí, especialmente na USP, né? Nos poderes, especialmente na área da filosofia, né? Onde ele, digamos assim, escolhe fazer um embate justamente com intelectuais da própria época, e em especial na filosofia, ele perde esse combate, apesar dos filósofos mais à direita estarem acolhendo. Flusser chegou a dar aula na Poli, mas ele não conseguiu, mesmo com o apoio de uma reitoria alinhada ao regime militar, ele não conseguiu, digamos assim, embarcar num movimento político que lhe desse o devido espaço na USP. Então, é uma coisa paradoxal, você vê um intelectual dessa estatura, amplamente reconhecido hoje, os arquivos continuam sendo pesquisados e cada vez mais, né? Mas como é que ele ia sair também do gueto paulistano? Como é que era o gueto paulistano nos anos 70? Ele também não se encontrou nem na polarização esquerda-direita da sociedade brasileira, e menos ainda na comunidade judaica, né, onde também predominam as visões muito polarizadas, como também vemos agora, né, muito resistentes a qualquer crítica ao judaísmo, em especial ao Estado de Israel. Recentemente, conversando com um professor, que eu vou evitar citar o nome para não ferir suscetibilidades, mas conversando com alguém que conviveu naquela época com o Flusser, né, um intelectual judeu, né, ele diz, mas o Flusser era um antissemita, ele odiava Israel, não dava para falar com ele sobre Israel. Então, olha que curioso, né? Esse judeu brasileiro, ele não se enquadrava, não se encaixava, nem como judeu, nem como brasileiro. E, no entanto, como judeu brasileiro, ele fez contribuições que é possível resgatar, é importante resgatar, desde que a gente possa ir além dessa polarização. Mas como que a gente vai além dessa polarização que ele mesmo percebia naquela época, né? Então, realmente, são descobertas também de arquivo, como eu dizia, né? Uma grande discussão gira em torno da própria Bienal. Então, a Bienal de São Paulo foi criada em 1951. Ele escreve sobre o projeto no suplemento literário do Estadão, né, e torna-se membro da comissão organizadora da 12ª edição, em 1973. É curioso porque, nessa época, justamente na véspera, né, dessa grande virada, mas já em 1965, ele publicou um ensaio da Bienal. Em 1967, ele escreve Bienal e Fenomenologia. Aí defende a pop art, né, como fenomenologia aplicada, e encontra uma primeira reação muito adversa da intelectualidade local na pessoa da Lupe Cotrim Garrod, né, que faleceu em 1970, uspiana, e que ataca a adesão do Flusser à convergência emergente entre arte, comunicação e tecnologia. Ela ataca essa convergência como sendo alienante. Então, isso que a gente vê hoje, a discussão da internet, né, o imperialismo, né, a economia política dessa era digital, vejam que isso já nos anos 60 estava posto, e o Flusser ele foi exatamente nesse miolo. Como um pesquisador da tecnologia e da fenomenologia, ele se encanta com as obras que conectam arte e comunicação tecnológica, e enfrenta de cara essa oposição da Lupe Cotrim. Lembrando que hoje, né, o centro acadêmico da ECA se chama CALC, Centro Acadêmico Lupe Cotrim. Então, o ataque é pesado da Lupe Cotrim, e resgatar esses artigos, esse debate no Instituto, nos arquivos, né, do Instituto de Estudos Brasileiros, o ataque realmente é pesado. O Flusser é rotulado como encantador de serpentes, que lidera uma espécie de gangue de alunos bajuladores do gênio maligno do ensino sistemático, um irresponsável que estaria mobilizando uma espécie de seita filosófica. E seita, segundo Lupe Cotrim, porque, abre aspas, a maioria dos seus seguidores antes creem no mestre do que com ele exercem a difícil, a árdua tarefa de ler os textos. E aí vem justamente um viés
academicista, né, muito próprio dessa escola uspiana, especialmente na filosofia, né, que é muito influenciada pelos franceses. Nós já vimos outros parâmetros e padrões de referência de cultura filosófica, mesmo de cultura acadêmica. Então, um parâmetro francês, a leitura de texto, a descoberta interna da arquitetura, da lógica de um texto filosófico, e o Flusser sequer citava, sequer dava notas de rodapé. Ele citava de memória uma profunda cultura filosófica europeia, tcheco-alemã, bem diferente desse paradigma, desse modelo de erudição a partir da leitura do texto muito francesa. Né? Então, o Flusser seria, no final, um encantador de jovens, né? A crítica, né, que o Sócrates já recebia, é um encantador, é um sofista. Né? No final, ele não era realmente um autêntico filósofo, como se esperava da academia, né, da escola de filosofia da USP. E, para Luc-Cottrin, era fácil identificar os alunos do Flusser. Não tinham erudição e contentavam-se em repetir suas palavras e paradoxos, inclusive, entre aspas, contra o ensino. Então, em 69, já o Flusser participa da segunda Bienal de Ciências e Humanidades, promovido pela Fundação Bienal, claro, a Fundação Bienal, até hoje, é um instrumento dessa elite paulista, também de imigrantes, né, também com peso aí da imigração italiana, né, Titilo Matarazzo e outros. Né, ele apresenta as comunicações, alguns aspectos filosóficos da comunicação e comunicação entre jovens através da arte e da ciência. Em 69, ele publica o ensaio As Bienais de São Paulo e a Vida Contemplativa, né, e analisa temas como vida contemplativa, teoria e o universo da espetacularização. Ele se aproxima desse circuito das artes, já bate de frente com, digamos assim, essa defensora de uma visão crítica, radical, francesa, lembrando que Luc-Cottrin era casada com José Arthur Gianotti, né, que se tornou um grande luminar da escola uspiana de filosofia. E, para completar, o meu tempo é curto, mas eu tenho que, obviamente, citar isso, né? Quer dizer, mesmo convidado pelo Francisco Matarazzo Sobrinho, em 72, a integrar o grupo de assessoria para reformular a própria Bienal, o Flusser já começa a circular mais pela Europa, e aí ele comete, talvez, o pecado que o tornou absolutamente intragável para a elite que dominava a filosofia uspiana, né, que é corrigir José Arthur Gianotti na tradução de um termo do alemão, na obra do Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein. Então, imagina, né? Isso rendeu ainda também debates pelos jornais da época. Imagina discutindo uma tradução de um termo alemão, né, do Wittgenstein, e ele diz: o Gianotti não entendeu nada. Ele não sabe alemão o suficiente, ele não traduziu direito, sendo que ele, obviamente, tinha traduzido o Tratado Lógico-Filosófico, né, o Tratado Lógico-Filosófico. E o Flusser falou: ele não entendeu. Ele traduziu errado e ele não sabe do que ele está falando. Então, são elementos que mostram o quão difícil é ser judeu brasileiro na academia uspiana, numa época de polarização ideológica extrema. Eu vou, né, dado que a gente tem um limite aqui de tempo, eu vou parar por aqui, a gente pode voltar e até eventualmente entrar na discussão de que termo é esse que o Gianotti traduziu errado, que dá uma grande discussão filosófica, mas o meu objetivo aqui não é tanto fazer uma apresentação de filosofia, e mais ressaltar várias semelhanças, né, entre o que é ser um judeu brasileiro que não se encaixa nem na comunidade judaica, nem nas escolas filosóficas brasileiras, que depois ele também escreve para o Miguel Reale. O Miguel Reale queria que então se alinhasse aos defensores da ditadura militar. Não, peraí, isso eu também não vou fazer. Então, quer dizer, de um lado a direita falava: vem para cá, e dizer: não, eu estou fugindo do nazismo, como é que eu vou apoiar um golpe militar, o regime militar de 64? E a esquerda, do outro lado, fala: não, esse cara é completamente aliado dessa burguesia que faz a Bienal,
ainda acha que tecnologia e arte pode abrir caminho, quando, na verdade, é pura alienação. Então, bem, está aí um recado mais sintético, e sigo estudando Flusser e agradeço essa oportunidade de compartilhar alguns insights, especialmente no momento atual, me parecem muito pertinentes, e eu me identifico muito com essa figura desse judeu brasileiro, que não se encaixa nem no mainstream da comunidade, nem no mainstream da universidade. Obrigado. Muito obrigado, Gilson. Queria agradecer, foi uma palestra, uma exposição com muita erudição. A Lorena já está aqui querendo fazer perguntas, eu falei, espera até o final, tá? Só queria também um breve comentário. Eu conhecia muito pouco do Wilhelm Flusser, quando eu vi que esse era o tema, fui lá na Wikipedia ver de quem se tratava. É, de fato, um personagem muito interessante, trazer ele de volta, infelizmente, muito pertinente, não pelos bons motivos. Um último comentário que eu faria é que eu não sei se o professor Gilson, não nos conhecemos tão bem, talvez, mas eu fiz o caminho inverso dele, né? Eu fui da ECA para a FEA, e todos os comentários que eu pensei em fazer, você já antecipava. Por exemplo, que a professora Lupe Cotrim, da Nobel Centro Acadêmico, que era casada com José Gianotti, e eles tiveram essa discussão. Tá? Então, foi tudo que eu pensei em dizer, o professor Gilson Schwartz já, de maneira premonitória, já antecipava. Tá? É a pesquisa. Vamos aos fatos e desenterrando esses arquivos, né? Para entender a história em função do momento presente. Obrigado. Estamos muito interessados também em saber que termo é esse, tá? E eu estou muito curioso para saber a pergunta da Lorena, mas vou me segurar, porque agora tem os 15 minutos do professor Daniel Dweck, que tem uma atividade... Não, vou fazer agora a minha pergunta. Não, agora não. Não, deixa eu fazer, vai. Por que ele era... Qual que era o problema dele com Israel naquela época? Isso vai demorar. Eu acho que, vamos assim, respondendo muito rapidamente, que o tema é complexo, ele discute muito com o primo dele, que morava em Israel, inclusive, naquela época, mas a questão é a seguinte: esses judeus europeus, especialmente da matriz alemã, o pessoal normalmente chama de Yeques, né? Os Yeques, eles eram já, se acreditavam, pelo menos, completamente emancipados. Imagina, eles estavam discutindo com Hegel, eles estavam discutindo com Wittgenstein, com Kierkegaard. Eles se sentiam integrados à cultura alemã. Para eles, a ideia de criar um Estado, ou seja, um projeto nacionalista, que no final das contas ele era um projeto, em última análise, para levar os pobres do leste europeu para Israel, é uma coisa completamente de quinta categoria. O pai dele era um industrial, era um burguês, né, em Praga, né, era elite, né? Então isso fala muito das elites nessas nossas comunidades judaicas, e muitas vezes da crença, que no caso da Alemanha e da Áustria foi absolutamente clara, né, a crença de que eles já estavam integrados. Né? Então eles olhavam um projeto nacionalista, popular, até socialista, de levar judeus pobres e vítimas do Holocausto para um outro gueto gigante, digamos assim. Eles encararam, no final, para resumir, como um gueto gigante armado. E ele não gostava dessa ideia. Ele queria ser um grande filósofo europeu e não um filósofo judeu. No final, depois de morto, ele virou realmente um grande filósofo europeu. Né? Mas tem essa história, tem esse percurso. E a relação com Israel tem a ver, acho que, com essa esperança, né, de uma elite intelectual alemã de ser vista como um cidadão cosmopolita e não como uma comunidade de pobre do leste europeu. Professor, então, assim, para não prejudicar, enfim, temos as duas apresentações, queria, antes de passar a palavra para o Daniel Dweck, só registrar a presença aí da demógrafa Simone Weiman, do FMG, da Ruth Goldberg e da Lilian Starobinas, que acabou de entrar, a Adriana Boab também, os demais, eu não vou citar o nome, porque eu não conheço pessoalmente, mencionei aqueles que, de alguma forma ou de outra, eu conheço pessoalmente, mas são todos muito bem-vindos, e agradecemos todos, e avisar que a gente inverteu um pouco a ordem da apresentação dos trabalhos. A professora Lorena já apresentou, o professor Gilson apresentou agora. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Daniel Dweck e depois a minha apresentação. Mencionar que o Daniel Dweck tem uma atividade muito importante de discussão junto ao público mais amplo da situação, não só no Oriente Médio, como na comunidade judaica no Brasil. Dito isso, eu com muito privilégio poder passar a palavra para o professor Daniel.
Professor, só um segundinho, só um aviso também para quem chegou agora, a gente não desativou os microfones, mas ao final a gente vai reativar, e aí sim vocês podem fazer perguntas abertamente, ou se preferirem no chat. Peraí. A Simone falou que ela não está conseguindo escrever no chat. Simone Weiman. Não sei se... Não sei. Simone, a gente, acho que até o final das 4 apresentações, quando abrir para as perguntas, a gente vê se consegue resolver o problema, tá? E já agradeço a participação. Dito isso, Daniel, 15 minutinhos, tá? Você pode assumir? Legal, super obrigado, Sérgio, e aos colegas que falaram antes. É muito bacana estar nessa mesa com vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui, só acho que pode nos ajudar, pelo menos com algumas citações. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Vocês devem estar enxergando aí já, né? Bom, também não estou vendo vocês, mas qualquer questão, fiquem à vontade para intervir. Eu vou tentar apresentar de maneira muito breve o que é uma parte da minha pesquisa de doutorado, e aí, fazendo alguma seleção que talvez soe muito superficial, mas na hora que a gente abrir para conversa, a gente pode conversar com mais profundidade. Uma das perguntas principais que eu estou fazendo no trabalho é como é que os judeus eles se transformaram em brancos aqui no Brasil, à luz da discussão sobre racialização. E a fonte que eu queria trazer para esse momento, para essa apresentação, é o caso Ellwanger. Certamente, pela idade da maioria de nós, a gente se lembra quando o STF ele julgou o caso de um editor de Porto Alegre, dono da editora Revisão, por racismo. Ele havia publicado uma série de livros, o mais famoso deles, de autoria do próprio dono da editora, o Ellwanger, Holocausto, Judeu ou Alemão, onde ele defendia a tese de que o Holocausto era, na verdade, havia sido cometido, na verdade, contra o povo alemão. O povo alemão é que foi a maior vítima da Segunda Guerra Mundial e não os judeus. Além disso, uma série de outros livros negacionistas do Holocausto e livros antissemitas. Ele havia sido absolvido na primeira instância, na segunda instância ele foi condenado, entrou com pedido de habeas corpus, que foi recusado, e depois levou o caso para o STF. E basicamente as atas das discussões no STF relativas a um pedido da defesa de um habeas corpus para o Ellwanger, que havia sido condenado a 2 anos de prisão, que eu me debrucei. E é basicamente essas discussões que eu queria apresentar alguns pontos aqui para a gente pensar um pouco a questão do antissemitismo e principalmente o lugar dos judeus em relação a negros, brancos, enfim, na sociedade brasileira. E aí, um apanhado muito rápido para quem não está familiarizado com a lei, a Constituição Federal de 1988, ela aponta 2 crimes como sendo imprescritíveis. Um deles é o de terrorismo e o outro é o de racismo. E é assim que está no artigo 5º da Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Quando a discussão sobre o Ellwanger chegou no STF, ela já estava supostamente prescrita, se não houvesse a imprescritibilidade do racismo. Já haviam se passado 4 anos, que é o tempo máximo para
de prescrição para alguém que é condenado a 2 anos, como havia sido o caso dele. Então, num primeiro momento, toda a discussão foi se o crime estava ou não estava prescrito. Para isso, era necessário circunscrever ou não o crime como um crime de racismo. E qual foi o ponto da defesa? A defesa falou o seguinte: ora, os judeus não são uma raça. Não sendo uma raça, o crime que o nosso cliente cometeu, e se reconhecia que havia sido cometido um crime, é contra os judeus, contra um povo, e contra a religião judaica, mas não contra uma raça. Por isso, está certo dele ter sido condenado, mas está errado dele ter sido condenado pelo racismo. Nesse sentido, eles estavam defendendo a ideia de que o crime estava prescrito. E esse foi o entendimento do relator do caso, o ministro Moreira Alves. O ministro comprou a tese da defesa e afirmou no seu voto que, não sendo os judeus uma raça, não se pode qualificar o crime por discriminação pelo qual foi condenado o ora paciente, Elvanger, como delito de racismo. Isso inaugurou uma discussão bastante interessante no STF, sendo o voto seguinte ao do relator, o do ministro Maurício Correia, onde ele questiona, será que a melhor exegese não seria de entender o conjunto de todos os demais preceitos da Carta Federal, a Constituição, relacionados com a matéria para situar essa discriminação contra os judeus como crime de antissemitismo? Ou devo ler essa disposição conforme o ministro Moreira Alves, o relator, como dirigido à discriminação racial, considerando a clássica e ultrapassada definição antropológica de que a raça humana se constitui da branca, negra e amarela? Porque para o relator, os judeus não eram raça, no entendimento de que a raça vítima do racismo era a raça negra. O ministro Celso de Mello, num sentido semelhante ao do Maurício Correia, apontou que a lei brasileira ela faz uma distinção entre os crimes resultantes de raça ou cor. Explicitamente no texto, aparece a distinção entre raça ou cor. Nesse sentido, diz ele, a simples alusão à raça, considerada como deve ser uma realidade sociopolítica, não uma realidade biológica, já dá a base jurídico-constitucional para que se inclua o antissemitismo na extensão do conceito de racismo. Entende, portanto, que sim, antissemitismo é racismo. O ministro Moreira Alves, que havia acolhido a tese da defesa do Elvanger, ele faz uma ressalva. Ele diz o seguinte: ora, no Brasil não há perseguição a judeus. E não há qualquer resquício de holocausto que poderia ter inspirado o constituinte, o redator da Constituição Federal, para incluir no texto a imprescritibilidade do crime de racismo. Com isso, ele estava querendo dizer que interpretou o conceito de racismo de maneira restrita, relacionado apenas aos negros, porque no Brasil há perseguição, o objeto da discriminação principal é o negro. Ministro Carlos Veloso, num sentido também contrário ao do relator, falou que, ora, se os judeus não são uma raça, e de fato não são, também não são uma raça os negros, os índios, os ciganos e nenhum outro grupo humano. O racismo é, na verdade, a atribuição de características raciais para grupos ou seres humanos, no sentido de instaurar
a desigualdade e a própria discriminação. O racismo é que racializa, não é o reflexo de uma existência prévia das raças. Nelson Jobim, no mesmo entendimento, vai dizer que a norma constitucional, ela não se dirige apenas à discriminação contra o negro, como poderia parecer. E a emenda, é bom lembrar, a emenda da Constituição que incluiu a impossibilidade de prescrição do crime de racismo foi justamente levada adiante por um parlamentar negro e apoiada pelos movimentos negros. E o que ele diz é que, na verdade, a questão do negro ela é só exemplificativa, por conta das raízes históricas do Brasil, assentada na colonização portuguesa e na escravidão. Mas isso não deixaria descoberta a proteção, a discriminação contra os outros povos. Ele cita explicitamente os alemães, os judeus, os italianos, que têm uma presença significativa no Brasil. E essas vão sendo também, esse vai sendo o entendimento da maioria dos ministros do STF, que tentam dar um sentido mais amplo ao conceito de racismo, cobrindo outros grupos que não só os negros. O julgamento fica mais polêmico quando o ministro Marco Aurélio é o primeiro que endossa a tese de maneira diferente, mas do relator, mas defendendo a liberdade do Elvanger. O que ele vai dizer é que quando somente a opinião oficial pode ser divulgada ou defendida, e se privam da liberdade de expressão às opiniões discordantes ou minoritárias, enclausura-se a sociedade em uma redoma que retira o oxigênio da democracia e, por consequência, aumenta-se o risco de ter um povo dirigido, escravo dos governantes e da mídia, uma massa de manobra sem liberdade. O que ele estava defendendo é que o direito à liberdade de expressão se impunha em relação a dignidade do povo judeu que estava sendo apontada pelos outros ministros. E aqui eu acho interessante a maneira como ele coloca a questão, porque o antissemitismo vira, no voto dele, uma luta contra o poder, como se a comunidade minoritária que carecesse de proteção legal não fosse os judeus ou a comunidade judaica, e sim a opinião minoritária do próprio Elvanger. E para reforçar o seu argumento, ele vai dizer que uma análise da história revelará que em nenhum momento do nosso passado houve qualquer inclinação da sociedade brasileira a aceitar de forma ostensiva e relevante ideias preconceituosas contra o povo judeu. Nesses termos, seria mais facilmente defensável a ideia de restringir a liberdade de expressão se a questão do habeas corpus resvalasse para os problemas cruciais enfrentados no Brasil, como, por exemplo, o tema da integração do negro, o índio, o nordestino na sociedade. Se o alvo fosse o negro, o índio ou o nordestino, se justificaria restringir a publicação do livro. No entanto, sendo o judeu que nunca sofreu preconceito no Brasil, não fazia sentido proibir essa publicação. E, por fim, o ministro Carlos Brito também endossa a tese, mas num sentido diferente do Marco Aurélio. Na avaliação dele, não há preconceito nas publicações do Elvanger.
embora ele reconheça que os judeus podem ser alvo de racismo, ele diz, mas esse livro não é racista contra os judeus. E por quê? Porque para ele, preconceito é discriminar, mas discriminar negativamente. É considerar alguém subgente, subraça, inferior. E os livros que estavam em discussão não dizem nada disso sobre os judeus. E aí ele cita os títulos do livro: O Judeu Internacional, Os Judeus Conquistadores do Mundo. Ou seja, os judeus aspiram à conquista do mundo por se considerarem um povo eleito de Deus, no plano religioso, e um povo vocacionado para o domínio político do mundo por fórmulas heterodoxas de domínio do mercado financeiro e da imprensa mundial. Ora, diz ele, isso não é preconceitualizar, isso é dizer o contrário. Daí, feito esse quadro, eu estou correndo aqui porque eu estou vendo que está acabando e eu já estou encerrando também, a gente tem um julgamento no qual a maioria dos ministros entende que antissemitismo é racismo, com 3 votos dissonantes do Moreira Alves, o primeiro relator, de que os judeus não podem ser vítimas de racismo porque não são raça, o do Marco Aurélio, que diz que os judeus não são vítimas de racismo porque não são negros, e o problema do Brasil são os negros, o problema da discriminação no Brasil. E o do Carlos Brito, que o Elvanger não é racista, porque ele descreve os judeus como superiores, como muito fortes, e não como inferiores, que caracteriza o racismo. Para fechar, é dizer que ainda não são só os judeus e os antissemitas que estavam de olho nesse julgamento, mas também a sociedade brasileira. Daí que, quando, muito mais recentemente, em 2020, a Justiça Federal absolveu um jovem negro acusado de racismo reverso contra 2 mulheres brancas numa rede social, a extrema-direita, e aí eu cito o Sérgio Camargo, que era presidente da Fundação Palmares, e a Carla Zambelli, parlamentar, mencionam o caso Elvanger para legitimar a existência de um racismo contra brancos. Mencionam o caso Elvanger para dizer que já havia jurisprudência no Brasil que reconhecia que o racismo era possível de acontecer em todas as direções, não só contra o negro, mas também contra o branco, entendendo aí o judeu como branco, especificamente como branco. Concluo dizendo que a gente está no Brasil no momento de transformação da concepção de raça, na qual aquela velha ideia de uma sociedade miscigenada deu lugar a uma sociedade dividida entre brancos e negros. E é um pouco essa a questão de fundo que começava a surgir em 2003 e que estava presente já nos votos de cada um desses ministros, mas que ganha força e passa a ser instrumentalizada para as agendas contemporâneas, não só da comunidade judaica, no modo como a comunidade judaica se integra à sociedade brasileira, mas principalmente como não-judeus, e aqui especificamente setores conservadores da sociedade brasileira, se utilizam para reivindicar um próprio lugar entre as vítimas brancas, como se o racismo também pudesse estar direcionado a elas. Enfim, tem muitas coisas que acabei tendo que deixar de fora, mas vou parar por aqui porque estou vendo que o tempo está estourado. Obrigado. Daniel, muito obrigado, tá? Também uma apresentação rica. Vou fazer rápido comentário para não roubar o meu próprio tempo, tá? Mas são 2 coisas minúsculas. A primeira é de que o termo antissemitismo é um desses termos que tem significados muito diferentes, né? Ao longo de muitos séculos e décadas. É possível que daqui a uns 10 anos a gente tenha que caracterizar o atual de maneira diferente também. E o outro comentário que eu queria fazer é que, embora o tema da sua palestra, do seu trabalho, seja sobre o judeu como branco, você utilizou, né, uma emenda
constitucional que foi feita a partir de uma preocupação com os negros, né? E que de uma forma talvez transversa, né? Quer dizer, que quiseram negar a utilização disso para os judeus no momento onde havia uma discriminação clara. Enfim, 2 comentários curtos, nem sei se estão bons dessa vez, tá? Mas muito obrigado. Eu vou, na sequência, então... Só vou compartilhar a minha apresentação, tá? Só um minuto. Mas cadê a minha apresentação? Agora, só um minuto que eu não estou encontrando a minha apresentação aqui. Sim, eu realmente preciso dela. Deixa eu ver. Achei, pronto. Bom, muito bem. Vocês estão vendo a minha tela cheia de apresentação? Sim ou não? Alguém precisa só me dizer. Sim. Ótimo, tá? Bom, meu trabalho, então, tem aí o nome, né? A identidade religiosa das crianças nascidas a casamentos mistos, uma análise a partir dos censos brasileiros de 80 a 2010. Eu vou pedir para... Eu não enxergo vocês, então, quando faltar 5 minutos, por favor, me interrompa oralmente, para me avisar, tá? Alguns de vocês já sabem, eu ando trabalhando com os dados, microdados dos censos, disponíveis. Os judeus aparecem desde o censo de 1980, 91, 2000, 2010, e eu aguardo ansiosamente os microdados do censo de 2022. Tá? Já publiquei um trabalho sobre distribuição de renda na população judaica brasileira a partir desses dados, e eu tomei como segundo tema estudar a evolução dos casamentos mistos e da identidade religiosa dos filhos desses casamentos. Tá? Então, esse é o tema geral, né? Então, um breve sumário, eu vou fazer uma rápida resenha da literatura, vou dar as estatísticas descritivas, que, de certa forma, é o mais curioso, o mais interessante. A partir dessas estatísticas descritivas, enfim, elaborei um modelo para examinar quais são as variáveis que influenciam a identidade religiosa dos filhos dos casamentos mistos, dou os resultados e as conclusões, e eu também, a partir dos dados do IPAMS, que é um site que reúne dados de censos, né, microdados de censos, de vários outros países, eu também tirei alguma estatística descritiva de outros países, do Chile, do México, do Canadá e da Austrália, eu acho. E da África do Sul, perdão, da África do Sul. Tá? Então, se eu conseguir fazer isso tudo em 15 minutos, será ótimo. Tá? Um pouco do que a resenha diz, tem enfim, é que eu chamo... À medida que o número de casamentos mistos começaram a aumentar, o tema também começou a aparecer em estudos acadêmicos. Em 1979, tem um conjunto de artigos, que é um debate, do Sérgio Della Pergola, demógrafo italiano, e desse Goldscheider. Basicamente, o Sérgio Della Pergola e seu coautor denunciavam uma certa erosão da comunidade judaica por meio de casamentos mistos, e esse Goldscheider mencionou que não, isso não é uma erosão, é uma transformação. E numa rejoinder, numa réplica, o Sérgio Della Pergola concedeu de que havia algum sentido na crítica, mas reforçou os resultados estatísticos dele. Nos Estados Unidos tem dados anteriores, de 72, dessa survey, né, National Jewish Population Survey, que mostrava que o casamento misto ainda era pequeno em gerações muito anteriores, de 40 a 60, apenas 6%, mas que depois de 72 já chegava a 29%, e que 25% dos filhos desses casamentos mistos eram educados como judeus. Tá? Mas, assim, tem uma grande mudança quando começaram a aparecer as Pew Research, especialmente essa de 2013, que era muito detalhada e permitia, o teste de hipóteses muito importantes, interessantes. Para dizer alguma coisa sobre a de 2013, mostrava que a taxa de casamentos mistos estava aumentando por coorte, né, por faixa de população etária. Né? Então, quem tinha casado em 70, 74 era 35%, depois aumentou para 55% e na mais atual para 58% dos casamentos entre judeus envolviam de outras religiões, ateus, assim por diante. Né? E eles testavam algumas hipóteses, entre elas... eles queriam saber se a proporção de crianças da geração do milênio, de casamentos mistos, eram educadas como judeus, e se isso era maior do que em gerações anteriores. E a resposta é que sim, né? Isso
A geração do milênio é como que estava aumentando a porcentagem de crianças de casamentos mistos que eram eram identificadas como judias, até 48%. Tem os dados originais aqui do lado, né? Em 2020 já tem uma nova Pew Research que também mais ou menos confirma isso que eu acabei de dizer. 58% dos judeus adultos estavam casados, 42% desses com partner, né, com esposo, com cônjuge não judeu, e olá, tudo bem? Tá, e essa taxa era maior nos casamentos mais recentes. E eu achei interessante, 70% das crianças de casamentos mistos estão educados com judeus, mas esse dado aqui eu preciso dar uma checada, porque é possível que eu esteja lendo de maneira equivocada essa tabela aqui à direita. Tá? No Brasil, eu não encontrei muitos dados, muitos estudos a respeito, mas tem um muito bom da Bila Sort, de 2008. É um livro com vários artigos, e o artigo dela é justamente sobre isso. O livro é Identidades Judaicas do Brasil Contemporâneo. O artigo dela é sobre casamentos mistos, mas mistos aqui é de convertidos, ou seja, onde um dos cônjuges se converteu ao judaísmo. Não é uma pesquisa baseada, digamos, em evidências estatísticas, nada disso, mas ela perguntou para líderes de comunidade, de sinagogas, assim por diante, e aproximadamente 21% dos casamentos envolvia algum dos cônjuges se convertendo. Essa porcentagem de 21% no período de 82 a 90 variava entre 13% e 32%, e ela entendia que isso era alguma coisa assim, sinalizava a produção de novos judeus. Então, a ideia que a gente tem de casamentos mistos que podiam ter uma erosão da identidade judaica, na verdade é o contrário, podia ser como a professora Mônica Spun mencionou, pode ser uma força centrípeta e não centrífuga, de trazer gente de fora para dentro da comunidade judaica. Então, não é uma questão de erosão, mas, de fato, transformação das populações, da comunidade judaica, digamos, do arranjo dos casamentos, das famílias, do padrão familiar da população judaica. Desses casamentos mistos convertidos, 79% eram de mulheres do mesmo nível socioeconômico, né? Isso, de certa forma, contrasta um pouco com o meu próprio artigo de distribuição de renda, que diz que a produção de novos judeus entre os censos de 2000 e 2010 é de evangélicos se convertendo ao judaísmo, de um nível socioeconômico muito diferente, a ponto de alterar, de influenciar os indicadores de distribuição de renda da população judaica. Quero dizer o seguinte, é uma das conclusões do meu outro artigo, de que os novos judeus estavam no Norte e Nordeste, e eles eram, digamos assim, de estratos sociais mais pobres para o padrão brasileiro, não para o padrão da comunidade judaica, e que isso estava alterando os indicadores de exclusão de renda da população judaica. Muito bem, então isso aqui é o panorama da resenha da literatura, e vamos para, acho que o que mais interessa aqui, né, que são estatísticas descritivas dos casamentos mistos nos censos de 80, 91, 2000 e 2010, né? Então, assim, só duas conclusões mais importantes aqui, né? Primeiro, os casamentos estão sendo adiados, né? Então, em 80, 37% na população judaica, né? 37% dos judeus entre 20 e 29 anos já estavam casados, em 2009 só 9%, né? E de 40 a 49 aumentou, enfim, os judeus casam cada vez mais tarde, e a população geral também, né? 45% para 13%, né? E tem taxas mais altas de casamentos entre os judeus, aqui de 49, né, enfim, 49 a 60. Mais altos que eu digo, mais altos em relação à população geral. Quero dizer, os judeus casam mais tarde, mas a taxa de matrimônio da população judaica é um pouquinho maior, eu não consigo dizer se é estatisticamente significativa, mas parece ser um pouco maior do que a população em geral, tá? Em relação ao padrão familiar, os casamentos mistos têm menos filhos do que os casamentos homogâmicos, os casamentos dentro da comunidade judaica. Tem duas informações aqui importantes também. Eu pego o censo de 80 e o censo de 2010. Em 2010, o número de famílias, né, casamentos sem filhos é enorme, é 40%, alguma coisa assim, né? E em 80 também é alto, mas bem menos. Essa é a primeira informação, tem menos crianças, né? A segunda informação é que os in marriage, né, os casamentos dentro da comunidade judaica, em geral, tem 2 filhos. Deixa eu ver qual que é o azul.
tem 2 filhos ou mais. 2 filhos ou mais. E os casamentos mistos têm 1 filho, de maneira mais predominante. Então, assim, os casamentos dentro da comunidade parecem ter mais filhos e os casamentos mistos parecem ter menos filhos. Tanto na média quanto nesse corte que eu estou fazendo, só por uma curiosidade, também tem aqui famílias, né, com 5 mais filhos, né, que eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que pode ser talvez encarado em uma pesquisa como um marcador de famílias mais ortodoxas que têm mais filhos, mas eu não tenho certeza, é só uma suposição. Tá? Sobre a evolução dos casamentos mistos, eles estão crescendo de 80 até 2010, né, de 27,6% para 43,2%. Na mesma, enfim, seguindo talvez uma evolução da população brasileira em geral, os casamentos judeus católicos, tá, aumentaram de 21%, tá, para 29%. Tá? Mas, assim, de judeus e outras religiões que eu imagino que possa ser, por exemplo, evangélicos, né, de 6,2% para 14,1%. Então, acho que é um pouco maior. Então, na média, né, foi de 27,6% para 43%, mas dá para identificar, digamos assim, judeus católicos, judeus de outras religiões, judeus ateus e assim por diante. Tá? A outra pergunta que me interessava bastante é sobre a identidade religiosa ou étnica, né? Enfim, dos filhos desses casamentos. E esse acho que é um resultado desses mais interessantes, porque conversa com a literatura, especialmente nos Estados Unidos, que tinha uma preocupação semelhante, né? E, de fato, tem aumentado, né? Então, assim, como chama? A identidade religiosa dos filhos dos casamentos, aqui, né? Então, deixa só um minutinho, perdão. Professor, só avisando que são 5 minutos, tá? Tá, já tô... Então, eu vou rapidinho, tá? Vou pegar só o título, né? Então, ela aumentou de 30% para 42,4% a identidade religiosa dos filhos de casamentos mistos, dos filhos que se identificam como judeus. Bom, como a gente é economista, né? Eu e a Lorena também, né? A gente faz alguns modelos. Eu não quero encher vocês com essa questão, mas eu queria saber quais são alguns fatores que influenciam a identidade religiosa dos filhos de casamentos mistos. Então, eu, mais ou menos seguindo a literatura dos Estados Unidos, elegi alguns fatores que podem influenciar. Então, assim, se no casamento misto a mãe é judia, se nesse casamento misto é mais rico ou mais pobre, se a mãe tem faculdade superior ou não, e o que mais me importa, né, se nos censos mais recentes isso afeta de alguma maneira, né? Se a identidade religiosa dos filhos dos casamentos mistos aumentou nos censos mais recentes, já filtrando por esses outros fatores que podem estar influenciando a identidade religiosa dos filhos. Tá? Então, é um modelo Probit, onde a variável dependente, enfim, a probabilidade, né? Como chama? A probabilidade, o marginal effect. A probabilidade de cada um desses fatores influenciar a identidade religiosa dos filhos. E se a mãe é judia, né, no casamento misto, aumenta a probabilidade em 33% do filho ser identificado como judeu. Renda per capita é significativo, mas muito pouquinho, parece que não altera muita coisa. Se está nos grandes centros, aumenta de maneira relevante, porque suponho que tem uma estrutura comunitária mais elaborada, né, mais consolidada, né? E o que para mim é mais importante, tanto no censo de 2000 quanto no censo de 2010, se mostraram significativos e positivos. Se são famílias mais recentes, a probabilidade dos filhos se identificarem como judeus aumenta em 11%. Tá? Aqui é só para dar uma ideia se o modelo está direitinho ou não. É um modelo bastante razoável, não é excelente, mas é razoável. Ele consegue acertar, digamos, 70% das previsões, mais ou menos, e os erros, né? Ele prevê que é judeu e não é judeu, ou prevê que não é judeu e é judeu, os erros estão balanceados, que é um indicador bom para esse tipo, é um indicador esperado para esse tipo de modelo, tá? Tem as conclusões, então, menos crianças de uma maneira geral, casamentos mais, enfim, adiamento de casamentos, menos crianças nos casamentos mistos. Eu gostaria de conhecer mais a ideia, não consigo analisar que nem a Bila Sorte, os casamentos mistos, onde uma das partes se converteu, porque isso não aparece no censo, e tem o aumento de casamentos mistos e da identidade judaica dos filhos desses casamentos. Só para dar uns poucos minutos que me restam, né? Um pouco dos outros países, né? Então, assim, no México, o México que me chama a atenção é que o intermarriage, né, tem diminuído fortemente, tá? Na África do Sul, em geral, tem aumentado, né? Então, no México tem diminuído, e também outra coisa importante do México, eu vou mencionar daqui a pouco.
No Canadá é mais ou menos 30%, e no Chile, o Chile parece que é de todos aquele da comunidade está mais, digamos, erodida, no sentido do Sérgio Lapergo, né? 43% intermarriage, e a proporção de filhos identificados com judeus também é muito baixa. Tá? Então, aqui tem a proporção dos filhos, como chama aqui? Dos filhos dos casamentos mistos, né? Então, na África do Sul, conforme eu mencionei, tá vendo, né? Aqui, ó, né? Tem aumentado de 39 para 41, no México aumentou muito, né? Então, como se a comunidade estivesse se fechando, me parece, né? No Chile é muito baixo, como eu mencionei, e no Canadá talvez seja parecido com o Brasil, alguma coisa assim. Bom, muito obrigado, tá? Espero ter... Eu sei que eu falo muito rápido, mas espero ter conseguido passar minha mensagem no tempo. Estou vendo que são 12:22. Eu acho que nós temos o tempo para pergunta. Por favor, Catherine, me atualize uma coisa. Essa sessão vai até 1h, ou 10 para 1, ou 12:30? Até 12:30, mas a gente pode avançar alguns minutinhos só nas perguntas, que não seja muito. E eu vou tornar todos os participantes agora parte da discussão, podem abrir a câmera, levantar a mão, fazer comentários ou perguntas. Enquanto o pessoal vai ligando a câmera, eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Pode falar. Será que teve alguma migração recente judaica para o México, alguma mudança para ter tido esse aumento? Os dados dos demais países, eu tenho muito receio de falar qualquer coisa, porque a gente não conhece o que está por trás desses dados censitários. Tá? A gente, com muita dificuldade, consegue saber o que são os dados do Brasil, e ainda assim pode errar, porque são, estatisticamente, não sei o quanto é significativo isso que a gente encontra. O que eu perguntei já sobre o México é que é uma cidade muito, muito polarizada, né? A questão, sabe, dos povos originários do México, enfim, e da população judaica é bem separado, não é? Enfim, nos últimos anos separou bastante, tá? Assim, mistura um pouco uma questão talvez étnica quanto uma questão talvez de, sei lá, de renda per capita. Eu realmente não sei, eu morro de receio de falar alguma coisa errada de uma população que eu realmente desconheço. Mas obrigado pela pergunta. Tá? Simone, por favor, é um prazer. Prazer é meu, Sérgio. Estou super contente de estar assistindo vocês aqui. Acho que foram questões super pertinentes, todas as que foram levantadas. Eu queria fazer uma perguntinha para Lorena, duas, aliás, rapidinhas. Lorena, primeira coisa, como você está falando de descendentes poloneses, descendentes de migração polonesa, como é que você lida com casamentos mistos? Ou seja, se a pessoa tem um sobrenome polonês e outro que não seja polonês, ou se ela mudou de sobrenome, você perdeu essa pessoa. Parece que a chance da pessoa mudar de nome nesses casos ela é menor, mas é razoável a chance dela agregar um outro sobrenome. Aí queria saber como é que você considera isso. E a outra coisa você estava dizendo, né? Você estava perguntando no final qual seria o mecanismo que faria com que a mulher não fosse beneficiada tanto quanto o homem de uma rede de outras pessoas, né? Um peer group do trabalho que fosse também de judeus poloneses, mas, na verdade, você tem ali um coeficiente negativo para as mulheres. Então, assim, mais do que saber por que as mulheres seriam menos afetadas que os homens, que eu acho razoável, quer dizer, por que prejudicaria para as mulheres? Eu não consegui pensar num mecanismo através do qual ter uma rede de outras pessoas do seu peer group de judeus pudesse prejudicar a mulher. Não sei, talvez por conferir maior flexibilidade, não sei. Eu queria te ouvir sobre isso. Deixa eu só complementar minimamente a questão dela, mas é quase como uma curiosidade. Meu sobrenome é Goldbaum, e meu avô, Goldbaum, era polonês. E por uma incrível coincidência, eu tenho um homônimo no Paraná, chamado Sérgio Goldbaum, que não é judeu, tá? Que não é. E que vem da mesma cidade do meu avô. Então, eu não sei se isso é um problema que eu trabalho, ou, na verdade... Tem um negócio
Sobre isso, Sérgio, tem um negócio interessante, porque eu sou só Weimann, que é judeu-polonês, claríssimo. E meus filhos ficaram Weimann Lima, que é o nome do pai. E eles sempre usaram mais o Lima, porque era mais fácil e tal. Agora que eles estão entrando no mercado de trabalho, eles passaram a usar o Weimann, porque fica mais... Eles acham que confere mais, sei lá, status. Deve ser alguma coisa assim, não sei, não saberia dizer. Eles falam que é só para não ter muitos outros iguais. Mas essa é a pergunta para a Lorena. Eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio. Também faço de uma vez ou espero a Lorena responder? Acho melhor esperar a Lorena responder. Tá? É que assim, a gente foi refazendo esse trabalho várias vezes. Eu não tenho certeza se essa última vez a gente só olhou para o último sobrenome ou para os 2 últimos sobrenomes, porque tem vários sobrenomes, né? Então, se a gente fixou só no último sobrenome, nos 2 últimos sobrenomes. Depois eu tenho que olhar essa última versão. Com relação, que é a sua primeira pergunta, né? Mas a gente, com certeza, vai perde pessoas ao longo da... Não tem como, né? Porque a gente está olhando o corte muito mais jovem do que, né, da época que veio, né, 1930, 40. Agora, a sua segunda pergunta... Então, a primeira respondido, assim, depois eu posso olhar com calma e te passo. Agora, a segunda era com relação às mulheres têm um coeficiente negativo. Então, os homens se beneficiam, as mulheres perdem. Ela ficou muda? Simone, a gente não está te ouvindo, Simone. Não, é só isso, assim, que a ideia é que ter um chefe que seja também judeu polonês diminui, aumenta a probabilidade de ter salários diminuídos. Não consigo pensar qual seria o mecanismo. Então, é que assim, tem uma questão nessa variável, né, do manager, é que você sabe que na empresa tem um manager judeu, daquela origem, mas você não sabe se é um chefe direto. A gente não consegue fazer isso dentro da empresa. O que a gente vai trabalhar é para ver quantos deals managers você tem por empresa e se isso varia de tamanho de empresa. Porque numa empresa pequena, ok, você sabe que tem um contato direto, mas não necessariamente numa empresa grande. Então, isso é uma possível falha, né? Assim, a gente não tem um mecanismo direto. Segundo, assim, a gente... Então, o que a gente não tá... a gente não tem ainda uma resposta por que das mulheres fica negativo. O que a gente consegue ter de resultado é que quando você está olhando para o grupo e as pessoas têm maior interação social, esse resultado ele continua. Quando você olha para empregos que você tem pouca interação social, não existe esse prejuízo para as mulheres. Agora, realmente, assim, eu não consigo explicar por que as mulheres são prejudicadas por conta disso. Catherine, a gente pode até meio-dia 45? Algum problema em relação a isso? Podemos, participantes desejarem, então a gente vai como teto, né? Meio-dia 45 a gente encerra. Então. Ok, tá bom. Então temos tempo bastante razoável. Eu não sei. Se você precisar sair e me deixar como coordenador da mesa, eu posso ficar. Não, eu posso. Posso ainda fazer uma perguntinha para o Sérgio? Para você, Sérgio? Outros podem, porque eu quero muito saber a do Gilson, a palavra do Gilson. Tá? Vamos lá, Simone. Não, a minha pergunta para você é só assim, se há uma correlação entre idade e maior probabilidade de casamento misto. Assim, se os casamentos mistos aumentam com a idade, é uma hipótese que eu acho, eu não sei, eu não vi resultados sobre isso, mas me parece algo bem razoável. A ideia... Bom, por conta da ideia do funcionamento do marriage market mesmo. Tá. E se isso for verdade, o envelhecimento populacional é um preditor de mais casamentos mistos e por isso você estaria vendo esse efeito em 2010. Simone, os estudos da Pew Research são em coorte, então eles respondem diretamente à sua pergunta. Os meus não, eu fiz só pelos censos mesmo, deveria ter feito
essa sugestão é boa. Eu acho que sim, né? Tem o que você chamou de mercado de casamento, mas também porque eu acho que assim, quem casa mais tarde é gente que faz faculdade e tal, de mestrado, doutorado, né? E aí, digamos, talvez, né? Posso estar enganado, mas imagino que tem contato com uma parcela da sociedade, enfim, de certa forma, é um mercado matrimonial também, né? De outra maneira, né? Então, talvez tenha uma interação com a educação também, tá? Mas não fiz, tá? Tenho que fazer e acho que é uma boa hipótese, tá? Acho que muito obrigado, tá? Ok. Gilson, qual que é eu tenho uma pergunta para o Gilson, né? Qual que é a palavra e um pouquinho do debate, porque eu suponho que deve dar uma tese de doutorado, mas qual que é a palavra, como que um traduziu, como que o outro traduziu, tá? Enfim. Não, realmente dá uma tese de doutorado, realmente. Mas saiu uma crítica do Flusser ao Gianotti no Estadão em 1969, sendo que o Gianotti tinha acabado de traduzir, né, o Tratatus Lógico-Filosóficos do Ludwig Wittgenstein, do alemão para o português. É importante lembrar que o Flusser, além de ser um teórico, filósofo da comunicação, tem toda uma questão da relação do Flusser com a língua, com a linguagem, com a tradução. Ele escrevia em várias línguas, então tem todo um tema que é a relação do Flusser com uma teoria da língua, uma teoria da linguagem, que também remete à sua condição judaica. Mas, indo exatamente ao ponto, né, o Flusser, nesse artigo de 1969, ele já fala de uma tentativa de tradução empreendida por José Arthur Gianotti. A gente vê também nos artigos dessa época, talvez nisso tenha melhorado um pouquinho os nossos debates públicos, né? O pessoal era muito violento, né? Vai já pé no peito mesmo, uma tentativa de tradução. E o Flusser diz que essa é uma missão impossível. Traduzir Wittgenstein é impossível, já começa dizendo isso. E ele retoma uma imagem importante, que é a imagem do espelho, né? Ou seja, a possibilidade de reflexão pelo ser humano, em última análise, de representação da verdade. Essa é a questão de fundo, né? Veja, o Flusser, ele é um fenomenólogo, né? Ele é um herdeiro da fenomenologia, que é uma filosofia importante também, com autores muito importantes judeus, que definem o que é a própria fenomenologia, digamos assim, contemporânea, né? O Husserl e mestres do Heidegger, né? Quer dizer, o existencialismo vem da fenomenologia, mas, vamos dizer, termos bem genéricos, né? Fenomenologia, como diz o nome, a lógica é a lógica do fenômeno, daquilo que aparece. Não é uma teoria da essência, da verdade, profunda, escondida em algum lugar. É um fenômeno. O mundo é aquilo que a gente vê, é o que acontece no mundo, né? Então, será que refletir sobre o mundo é alcançar essa verdade essencial ou é simplesmente se perder ou se achar num jogo de representação? Não, mas apenas de aparecimento dos fenômenos. Então, o Flusser, ele cita a proposição 4.121 do Tratatus Lógico-Filosóficos, vou arriscar aqui no alemão, was sich in der Sprache spiegelt, kann sie nicht darstellen. Então, aquilo que in der Sprache spiegelt, quer dizer, que é refletido na linguagem, kann sie nicht darstellen, não pode ser representado. Então, aquilo que se espelha na língua não pode ser nela representada. Ou, na tradução do Flusser, a língua não pode exibir aquilo que se espelha nela. Então, são conceitos ligados à aparição dos fenômenos. É uma coisa que se exibe, não necessariamente se exibe na língua. E a tradução do Gianotti não é possível representar o que se espelha na linguagem. Eu poderia ficar aqui mais tempo explorando a minúcia da diferença, mas, enfim, para mim, pelo menos agora, parece uma diferença brutal. Realmente, você dizer que, no final,
a língua, ela não dá para espelhar nada daquilo que realmente da essência na língua. A língua é fenomenológica, é um fenômeno, faz parte daquilo que aparece, né? A língua ela não exibe aquilo que se espelha nela. E o Gianotti fala, não é possível representar o que se espelha na linguagem, o que pressupõe, de fato, esse conceito de representação, né? Então, o Flusser diz, não é possível, né? Como diz o Gianotti, não é possível representar. Esse não é possível, qual é o sujeito do não é possível? Quem está dizendo que não é possível? Então, o Gianotti ele traz aqui na tradução dele uma visão extremamente logicista, né? Olha, isso não é possível. E o Flusser diz, ele não está dizendo não é possível, o correto é a língua não pode. Então, é uma questão de entender o que é a língua, o fenômeno da língua, e do que a língua pode, e não de algo que não é possível representar a partir de uma perspectiva que não é fenomenológica, é uma perspectiva, digamos assim, no fundo, você supõe uma lógica, alguma coisa que está além do fenômeno, além da aparência, para explicar a aparência. Então, o Flusser está aí, né? O erro maior, ele acaba dizendo, né, além desse Darstellungen, essa representação, né, ele diz que um erro ainda maior do Gianotti, na primeira proposição Tractatus, que diz Die Welt ist alles, was der Fall ist. Como é que vai traduzir isso? O mundo é tudo aquilo que é o caso. É o caso, é o que está dado. E o Gianotti ele traduz, o mundo é tudo o que ocorre. Então, quando você fala aquilo que ocorre, o que ocorre, de novo você pressupõe um sujeito. Então, a discussão toda é em torno da existência ou não desse sujeito. Claro que uma visão lógica, que já a gente sabe, o Gianotti vai na direção do marxismo, né, de um sujeito da história, né, de uma explicação do fenômeno da aparência a partir da essência, que é a lógica do trabalho, do trabalhador, o choque é total. O Flusser não acredita num sujeito da história. E o Gianotti meio que ele traz de cambulhada essa visão marxista de que, olha, tudo que ele está vendo é aparência, mas na essência isso pode ser transformado pela lógica de um sujeito que se autorrepresenta como revolucionário. Bom, aí já vamos para toda uma outra discussão. Mas vocês veem como uma pequena tradução, né? Que detalhe, né? Que ourivesaria semântica que o Flusser faz em cima do Wittgenstein e estampa em letras garrafais, né? No Estadão, né? No final dos anos 60, em plena ditadura militar, dizendo, esse cara, essa turma de esquerda da USP, não sabe nem alemão, não sabe nem traduzir o Wittgenstein. Quer dizer, ele tinha que se mandar do Brasil, não ia dar para aguentar a pressão aqui, e também não queria se aliar com a direita, dizer, também não vou ficar legitimando uma ditadura militar, e se manda para um lugar onde ele achava que seria ouvido, né? Ouvido da forma correta. Professor, como a gente sabe, os debates entre filósofos às vezes chegam às vias de fato, né? Assim, chegam a ser bem... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Eu não sei se tem perguntas da plateia, eu também queria dirigir uma pergunta ao Daniel, bem específica, ele já sabe que pergunta é, né? Daniel, como é que você vai transformar isso na sua tese de doutorado? Como é que prossegue o seu trabalho? Como o quê? Essa última frase? Como prossegue, como que dessa sua apresentação vai virar sua tese de doutorado? Não, na verdade, enfim, a tese, ela considera uma série de fontes para trabalhar com essa mesma questão. Essa é uma das fontes, e talvez uma das fontes principais, a do julgamento, pelo volume de material e pelo que me parece, estava um pouco abaixo do radar. Eu acho que aquilo que saiu, pelo menos no levantamento bibliográfico que eu fiz antes de começar a me debruçar sobre as atas, é muito relacionado principalmente ao universo do direito, e principalmente a ponderação entre a questão da discriminação racial e a de liberdade de expressão. E eu acho que não se trata disso aqui, o potencial que esse julgamento tem para a gente endereçar questões raciais ligadas à situação brasileira, e não só à comunidade judaica, mas ao Brasil como um todo. Eu acho que tem um peso esse julgamento que a gente não tinha como imaginar
ainda que ele tenha ganhado muita projeção na mídia, na imprensa, né? Esse debate ocupou muitas páginas de jornal enquanto ele acontecia. Foi um julgamento relativamente longo, né? Ele começa lá nos anos 90, mas mesmo no STF foram meses de duração, e esse debate ele se instaura na sociedade brasileira, mas eu acho que ele ganha outros contornos. Ele ganha outros contornos com as transformações da sociedade brasileira, principalmente pós-Durban, 2001, ações afirmativas, criação da Secretaria da CEPIR, né, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, etc. e tal. E eu acho que é um pouco isso que falta analisar, um pouco à luz dessas transformações, como é que a gente volta para aquele julgamento, olhando para aquilo que já estava lá e para aquilo que não se podia imaginar alguns dos usos. Me parece que, por exemplo, esse uso para legitimar racismo contra brancos não estava no horizonte de todos aqueles ministros que defenderam que antissemitismo é sim uma forma de racismo. É uma forma de racismo não porque o racismo contra brancos existe e é legítimo, mas é uma forma de racismo porque os judeus ocupam um lugar muito específico entre os brancos, não completamente brancos. Então, é um pouco esse o exercício de confrontação entre essas fontes e essa discussão mais teórica e política que acontece na sociedade brasileira, que eu estou procurando construir todo o argumento. Muito obrigado. Nós temos alguns minutos ainda. Alguém gostaria de fazer uma pergunta da plateia, por favor? Eu não vejo nenhuma manifestação. Ruth Goldberg, é um privilégio tê-la nessa mesa, tá? Gostaria de deixar registrado. Bom, Só dar um alô aqui, porque eu vi que está também entre nós aqui, o querido Dolph Wiener, Rafael, professor e pesquisador brasileiro também. Mandar um abraço aí para o Dolph. Tem Juliana Bianchi também, Rebeca Torres Guerra, Tobias Vilhena, muito obrigado por ter ficado firme e forte até o final dessa nossa mesa, tá? Muito obrigado, tá?